dormir, bota pra dormir, bota pra dormir. Pô, bicho, tava lembrando aquelas vezes lá que a gente treinava, mano. Porra, você era muito folgado, Daí, né, naquele começo. porra, meu irmão, adorava meter a mão na tua cara, velho. Mó folgado e pela saco. Folgado, cara. Aquela vez Quase, ela te deu um chute na costela lá, você ficou chorando depois. Coitado, meu irmão. Quase sentou com o meu cruzado. Vamos tirar isso aí limpo, então, testudo. Capaz, cara. Bato em você até a tua quinta geração, É, irmão. vamos testar esse teu trash talk aí, seu otário. Fala, galera do canal Bota Pra Dormir. E aí, curtiram essa fake treta aí? Foi uma Então hoje... bosta, né? Mas porra, hoje vamos falar sobre isso daí, né, irmão? Trash talking e o hype no mundo do MMA. Essa porra aí, tá ok? É isso aí, porra. Essa porra aí. Me dá Falando uma que eu trash te dou talk. outra, tá ok? E é tipo desse jeito mesmo, né? Porra, meu irmão. E aí, galera? Boa noite. Fauzi na área. E seja Porra, bem-vindo mais uma vez. ó, E sigam a os gente. meninos? Os meninos estão gigantes, né, meu irmão? Spotify, YouTube. Porra, aí sim, meu irmão. Segue lá, compartilha com os amigos, dá uma risada, troca uma ideia com a gente aí na DM e vamos pra cima. É isso aí. Então, Felipão, vamos falar aí do trash talk, né? Do hype, vilão e inimigo. Quer falar em uma introdução aí? O que você acha, meu irmão? Cara, é uma questão bem maneira, na real, né? Porque você vê muito ele sendo usado, digamos, para o bem, né? Pra autopromoção. Também tem aqueles casos feios que, puta, o cara fala, mas na hora do vamos ver ali, cai por água e fica até feio pro cidadão, né? É, exatamente. Bem, para quem não sabe, trash talk é um termo americano, né? Que significa, no português bem chulo, conversa fiada, aquele papo pra boi dormir, né? Que o cara fica aquela intriguinha. Isso daí ganhou popularidade, muita popularidade nos Estados Unidos, esse termo, trash talk, no basquete, futebol americano, que os jogadores se alfinetavam, né? Se provocavam de forma mútua aí para promover evento e alfinetar o oponente. Aqui no Brasil isso acontece muito no futebol, né? Quando tem aquele trash talk, de um fala pro outro, daquela provocação de um atleta com o outro. Cara, é bom diferenciar o trash talk do rage, né? O rage lá nos Estados Unidos, eles dizem que é uma coisa mais séria, uma provocação mais séria, que às vezes é considerado uma ofensa, um racismo, uma discriminação. Então é uma linha tênue aí entre o trash talk e o rage, né? Que nós vamos falar hoje, né? Aqui no trash talk ligado ao MMA, que gera o hype, né, meu irmão? É, às vezes, a maioria das vezes até o próprio evento bota esse hype em cima do lutador, né? Como a gente já Uhum. viu algumas vezes e não dá certo. O cara não flui, não não consegue se destacar no meio do MMA. Você quer dar uma faladinha do começo do Trash Talking, como que ele foi Vamos. desenvolvido, pessoal aí? Pode ser, a gente Começou a usar esse meio? vou fazer uma cronologia do Trash Talk no UFC, né? De quem foram os precursores e falar um pouco até chegar no ápice, né? Que foi com o Conor McGregor. A gente cita um pouco e explica aí a importância, né? Então, Esse cara, o fez bem. começo. Porra, esse cara foi o pai, né? Então, cara, tudo assim, o precursor, vamos dizer assim, hoje a gente vai falar aqui do UFC, né? Não vou citar muito o que acontecia no Pride, que o Pride ele tinha uma outra forma de promover eventos, né? Porque aquilo era um espetáculo. O Pride era um espetáculo em todos os sentidos, e os japoneses tinham muito essa questão do lutador ser um samurai, do lutador ser aquela pessoa Respeito. respeitosa, né? Então o respeito vigorava muito no Pride à época, então não tinha muito esse trash talk que nem no UFC. Já o UFC começou a ver que isso vendia. E um dos precursores disso foi o Tito Ortiz. Tito Ortiz, talvez considerado aí o pai do trash talk no UFC, né? Foi o primeiro cara a sair do politicamente correto, né? Ele começa a ofender os adversários no início da carreira dele. É um cara super importante, foi acho que um dos primeiros astros do UFC à época. Foi campeão, foi um dos primeiros campeões também dos meio pesados. E, cara, a primeira. Ele tinha essa forma, esse trash talk, para poder abalar o psicológico dos caras. Falar, pô, vou te meter a porrada. Então ele virou aquele bad guy, né? Aquele bad boy. Não à toa que o apelido dele é The Huntington Beach Bad Boy. Então o cara. Foi o primeiro bad boy da UFC, né? A famosa pesagem do Tito Ortiz, que ele vai com a camiseta escrita Dana is my bitch. É, o cara era polêmico. Daí a primeira treta mesmo do UFC foi ele com o Tito Ortiz, cara. Eles eram amigos, treinavam juntos, daí gerou toda uma treta, que eles iam ter que lutar uma hora,
Daí o próprio Lidel falou, não, eu não tô nem aí, esse cara não é meu amigo e a gente vai sair na mão. E, cara, aí amigos que viram inimigos, sabe o que acontece? Vira toda aquela treta, de um fala da esposa do outro. Foi bem complicada essa treta, eu lembro que um falou da esposa do outro, falava de treinador de um do outro, cara. Foi uma parada que, assim, que rivalizou mesmo. Os caras pegaram E, pesado. e, cara, foi a primeira treta mesmo da UFC, tanto que eles fizeram a primeira luta, não valendo nada, ninguém era campeão, mas daí o Chuck Liddell vira campeão e um pouco depois, em 2006, eles fazem a revanche. Meu irmão, a revanche em 2006, essa revanche foi tão importante, assim, foi tão vendida nos Estados Unidos, esse trash talk foi tão fervoroso, que foi o 12º evento que mais vendeu pay-per-view da história da UFC. Isso em 2006. Isso quando o Pride ainda existia. Então foi o primeiro evento, assim, absurdamente, a vender mais de 1 milhão de pay-per-views. Então, cara, você vê a importância da treta ali do trash talk entre o Tito Ortiz e o Chuck Liddell. Daí, logo depois, cara, seguindo a cronologia do trash talk, né, outro cara emblemático foi o Brock Lesnar. Sinistro, faturou milhões, né? Ele Milhões, era da Telecat, né? Ele era da WWE, exatamente. E lá é basicamente só isso, né? Trash talking, as coreografias malucas, nego pulando. E nos Estados Unidos dá certo, né? O pessoal curta essa palhaçada lá. Curta, acho uma bosta, né? Mas Mas eles porra, gostam, tem né? quem goste, né? Fazer o quê? E O ele cara era fez um dinheiro astro, né? e chegou no UFC com uma moral, né, bicho? Ele era um Porque astro, ele né? tinha um card. Até hoje, o card dele não é um card extenso. É um card com poucas lutas e acho que em uma. Cartel. O cartel dele, assim, até uma ou duas lutas no UFC ele já disputou cinturão e ganhou. É. Ele chega no UFC como um astro, né? Ele era muito popular nos Estados Unidos. Exatamente. Então, cara, por que ele foi importante para o UFC? Porque o Pride já tinha sido comprado em 2007. Em 2008, o UFC se torna talvez o único evento grande no mundo. Mas ainda o pessoal não estava migrando ainda, quem consumia mesmo a arte marcial ainda não estava migrando para o UFC. Então tava essa lacuna aí entre, poxa, qual vai ser o maior evento, né, de todos. E o Brock Lesnar ajudou muito, cara, porque ele entra em 2008 numa jogada de marketing do UFC, e o UFC, a partir daí, começa a assumir o posto de maior evento do mundo. Já tinha o Anderson fazendo muita fama lá nos Estados Unidos, já tinha muita gente fazendo muita fama, George St. Pierre, BJ Penn, Matt Hughes, Matt Serra, dentre outros. Mas, cara, o Brock Lesnar chega assim com status de astro number one, né, da franquia, tanto que a primeira luta dele já é direto contra o cinturão, contra o Frank Mir, e ele vende, tanto que essa luta foi uma das que mais vendeu pay-per-view da história no UFC. Então, cara, ele é aquele cara falastrão, só que o trash talk do Brock Lesnar é aquele algo já manjado, sabe? Aquela história assim para boi dormir, que fica, puta, bem história mesmo. Bem história teatral, da WWE. né? Mas, meu irmão... Empurra e fala. É. Só faltou quebrar a cadeira. Mas foi muito importante porque vendeu muito, cara. Tanto que a segunda luta que ele faz contra o Frank Mir é a terceira luta, né, que mais vendeu pay-per-views da história, que foi o UFC 100, foi um card maravilhoso, foram 1 milhão e 600 mil pay-per-views vendidos. Então ele tá entre esses, é importante falar dele porque, cara, dos 25 eventos que mais venderam pay-per-views da história, todos que ele foi todos que ele foi main event, estão nesses 25 eventos. Então o cara foi um fenômeno de vendas, que o trash talk que ele fazia, a rivalidade, né, que ele fazia com o Frank Mir, entre outros lutadores. Tanto é que quando o Daniel Cormier ganhou o cinturão dos pesados, eles estavam querendo fazer essa luta, né, entre o DC e o Brock Lesnar, justamente para engajar, trazer público e vender pra caramba, né? Você vê a força que o cara tem. O cara era sinistro. E citando brevemente, assim, seguindo a cronologia, também dá para citar o George St. Pierre, que é um cara que vendeu muito bem pay-per-view. Mas ele não era um trash talker. Ele não era adepto, mas ele criou rivalidades boas, principalmente com o Josh Koscheck, com o Carlos Condit. Então, ele conseguiu vender muito bem pay-per-view, mesmo não sendo um trash talker, mas ele acabava entrando naquela, assim, daquele trash talk mais limpo, né? E também... Respondia, né? As provocações. E também, assim, antes de citar a primeira saga de Trash Talk, não tem como não falar da Ronda Rousey também. Essa fazia Trash Talk, era superior
as adversárias, né? O dela acho que era mais uma questão de ego e superioridade, querer se mostrar melhor, Sim. intimidar. E ela também, cara, tá entre as que mais vendeu pay-per-view da história, principalmente as rivalidades que ela teve com a Holly Holm, com a Misha Tate, maravilhosa, e É, com até a Amanda mesmo Nunes. dessa pessoal aí que fazia um trash talk, tem o Michael Bisping, né? Que, Tem. como dizem, remou, remou, remou e não morreu na praia, né? Ele conseguiu um É, cinturão ali. E ele foi um cara que sempre falou bastante e provocou, mas eu acho que até a questão da promoção de luta dele era até, eu acho bem justo, assim, porque ele promovia a luta. sim. Era até um pouco desrespeitoso, mas o foco dele não é ficar falando de mãe, de pai, de família, de tal. Era promover e tentar criar uma rixa entre os dois justamente para dar uma comoção do público. É. E ele fez isso muito bem, cara. O Michael Bisping, ele sempre foi. Eu vi uma entrevista dele muito boa, cara, que ele fala assim: eu nunca quis respeitar alguém, eu precisava vender minha luta, eu precisava, Sim, né, entrar na poker face ali, né, que ele falava, e precisava vender a luta. Tanto que o George St. Pierre fala isso também, que a rivalidade que ele fez com o Bisping era uma coisa que era para promover. E tem uma hora que ah, ele está. O Michael Bisping é muito massa, essa entrevista dele com o Joe Rogan, ele tava no banheiro fazendo xixi. E o Michael Bisping tava do lado dele mijando junto, né, cara? Daí os dois se olham, eles estavam na entrevista, na coletiva de imprensa, estavam se xingando horrores. Daí eles estão no banheiro, daí os caras começam a conversar, né? Deu o Michael Bisping, cara, eu vi que você tem uma Land Rover, que maneiro. Troca, porque ela dá muito problema e tal. Deu o George, os caras realmente, puta você tem. amigo, só pra vender, É, famoso daí, PA. daí o Michael Bisping fala assim, cara, agora vamos voltar ali, né? Preciso entrar na Poker Face. Daí o George sempre se caga de rir e fala, cara, esse cara é sensacional, né? Então o Cara cara maluco, entrava no personagem, né, cara? E, né? porra, é agora início da saga do cara que foi sim o professor do hype, o professor do Trash Talk, Professor do Conor McGregor. o Chael Sonnen, né, meu irmão? Nada mais, nada menos. O Chael Sonnen foi, acho que, o cara que Tanto é realmente, que hoje ele tem um podcast dele, que é super bom, né? muito Ele bom mesmo. levanta questões bem importantes, tá no Bellator hoje comentando, né? E, pô, Aham. cara, o trash talking dele fez ele chegar onde chegou e ser tão lembrado. Porque se for ver a carreira dele, ele não foi um cara que, por exemplo, conquistou um cinturão de um grande evento. É. Mas ele foi o cara que movimentou. Porra, olha a luta dele com o John Jones, cara. Como que ele conseguiu essa luta? No Gogó. Pois é, no Google, é. E até fazer uma analogia idiota aqui, cara, mas pensa assim, uma pirâmide do Mortal Kombat, né? O Shell Sonnen, sem esse personagem que ele criou, ele não chegaria nem ali entre os top 5, top 3, talvez. Ele É. era um bom lutador, que inclusive foi finalizado pelo Demian Maia logo na estreia dele, isso daí vale a pena ressaltar. E, cara, assim, depois que ele ganha do Yushin Okami, ele enfrenta o Nate Marquardt, também que rola um trash talk alto, ali ele começa a entrar e criar um personagem absurdamente emblemático, né, cara? De fazer esse trash talk pesado mesmo. Tanto que ele vence a luta, já chama o Anderson ali, na primeira luta deles, né? Isso antes da primeira. Já chama o Anderson ali ao vivo depois do evento, já faz ali um xingamento, já. E, cara, ali inicia o personagem Shelsone, né? E logo depois que ele perde a luta pro Anderson, ele continua desse personagem. Isso que é o legal. Ele é finalizado de uma forma assim absurda, né? No final do round. Cinematográfica. É. E ele fica, cara, eu ganhei a luta, Tanto é que sou ele foda ganha as mesmo. duas seguidas e daí pega o Anderson. E É. depois ele perder pro Anderson, em seguida ele luta com o John Jones, cara. Pra John você ver Jones, como o cara. bicho era bom. Em Então ele seguida, sem tava fazer nenhuma vendendo luta no meio muito, cara. pesado. Tava Pô, vendendo todo mundo muito. queria ver o cara. Porra, queria ver o cara tomar um pau ou dar um pau em alguém, né? É, só continuando a analogia idiota no Mortal Kombat, ele chegaria ali até certo nível, cara. Então, o personagem que ele criou, o trash talk que ele fazia, ele conseguia alçar voos muito grandes ali na organização por esse personagem que ele criou, porque ele realmente vendia muito bem a luta, ele mexia com o psicológico do atleta, tanto que na segunda dele com o Anderson chega uma hora assim que ele fala, meu irmão, eu vou matar esse... Veja essa entrevista. O Anderson fala, meu irmão, eu vou matar esse cara, vou meter a porrada nele, é isso aí, não tem mais, eu não aguento mais esse cara falando e tal. Ele E falou poucas e boas, Anderson. poucas e boa, cara. Bom, tem uma que ele fala que é muito engraçado, né, cara? Ele fala assim, quer dizer, não é engraçado, né? Mas você vê a criatividade dele, porque ele é um cara muito espontâneo, né? Ele não é nada forçado. Ele olha assim e fala, porra,
Esses brasileiros são todos burros, né? Por exemplo, olha o Anderson Silva. Quando eu era criança, aqui nos Estados Unidos, a gente falava de astronomia, história, geografia, falava de matemática, a gente conversava sobre assuntos interessantes. O que o Anderson fazia na infância dele? Comia lama e jogava futebol na lama. O cara soltou uma dessa na entrevista. Cara, então ele falava essas coisas inteligentes assim, cara, que menosprezava a pessoa em si, Não né? era Então, só um xingamento em si, né? não era uma coisa que saía, virava aquele rage, né? Que é aquela ofensa. Só que ele ensina algo ali, que depois eu vou citar isso quando a gente for falar do Conor, que ele faz um trash talk diferente, cara, que não é direto à pessoa do lutador em si, mas diretamente ao país, a várias outras situações que realmente tiram engaja um público muito maior do que só os públicos daquele lutador, né? Exatamente. Ele não ofende só o Anderson. Ele ofende o a Brasil. família do Anderson, ofende os técnicos do Anderson, a academia do Anderson, ofende os brasileiros. Então, pô, o cara chama uma legião de galera pra querer ver ele tomar uma surra. E é isso que faz a diferença, porque muitas vezes o cara não consegue tirar o foco do outro lutador xingando ele. Porra, você olha a história do Anderson, meu irmão. Olha o que o cara passou. Você acha que vai ser um americano, vai tirar a paciência dele falando, vou te meter a porrada, não sei o quê. Mas quando ele fala do Brasil, quando ele fala da família do Anderson, quando ele fala todas essas pessoas em volta do Anderson ficam putas e elas pressionam o Anderson pra falar assim, porra, meu irmão, olha o que ele falou, mete a porrada nesse cara. Então a pressão é interna, entendeu? Ele cria uma pressão interna na bolha do outro lutador. Não é aquela coisa assim que ele tira o foco do cara. Ele tira o foco de todo mundo que tá com o cara e todo mundo que tá com o cara tira o foco do cara. Sacou a ideia? É uma viagem. Vocês vão ter que escutar de novo para entender o que eu falei, mas é mais ou menos essa a ideia. E, enfim, tô meio rápido, né? Vou dar uma diminuída. Daí começa o início da saga Conor McGregor, que esse fez o UFC dar um boom, né? Financeiramente, é o cara que mais vendeu e que mais faturou dentro do evento, com as entrevistas dele, né? Ainda mais, principalmente essa luta com o José Aldo, que eu acho que foi a luta que alavancou ele, né, cara? Com certeza. E tem aquela pulga, cara. Imagine se ele perde essa luta pro José Aldo. Será que ele seria quem ele é hoje? Eu acho que não. Eu acho que sim, cara. Eu acho que não ia ser, cara. Porque pra mim, o que foi? A questão foi que ele ganha ali, ele ganha mais umas outras lutas, até ele fazer a super luta com o Nick Diaz. Nick Diaz? Logo em seguida, né? Depois do Aldo. Que ele faz essa super luta, né? Ele sobe pro 7-7, né? A categoria dele era 66. Uhum. E ele faz essa luta e perde. Quando ele perde, todo mundo fica com aquela sensação de, porra, o cara não era tão foda assim, o cara não era tudo isso, ele não é imbatível. Porque quando o cara vai vindo com essa saga do Trash Talk e vai conseguindo se firmar sobre o que ele diz, vou nocautear, vai lá e nocauteia, vou dar porrada, vai lá e mete a porrada, vou ser melhor no chão e vou quedar, vai lá e faz isso, você acaba criando um estigma sobre o cara de falar, porra, o cara é foda, o cara é sinistro, vai cada vez tendo mais fã, tanto é que você vê até por seguidor no Instagram. E quando ele perde essa luta, você já fala, epa, o cara não é tudo isso, tá ligado? Quando você vê, tipo, o Anderson no auge, porra, tá metendo a porrada em todo mundo, então você comprava dele. GSP, até o John Jones, você compra do cara. Você fala, não, o bicho é foda. O Khabib, você compra do cara, você fala, não, e aí, o Israel Adesanya, você fala, beleza, eu acho que ele vai meter a porrada. Israel Adesanya e Borrachinha. Borrachinha veio falando pacas, e aí agora? Perdeu a luta, agora tá como? Já tá aquela, porra, o cara não é isso tudo. Lutou com um cara top, lutou com o cara da categoria. Mas você já vê que tem lutas e lutas, né? Se ele faz uma luta mais equilibrada, consegue, promete, né? Consegue realizar as promessas dele, é uma coisa. Agora, dependendo da maneira que o cara perde, você já dá aquela brochada no cara. O cara vira um fenômeno, cara. E, pô, uma dica, agora falando dele, uma dica pra você aí, cara, escuta depois, tem um documentário que fazem sobre ele da vontade, né, da gana dele, de querer filme do Conor? O filme dele é sensacional. Eu vi, muito a pena porra, muito bom. Até que quando ele perde essa luta pro Dias, eles já fazem toda a reviravolta de tudo que o cara conquista depois, até o cara fazer uma puta de uma luta sem muito pé nem cabeça com o Money, né, velho? Essa aí foi a maior tirada da vida dele, né, cara? Foi uma tirada, cara. Que, cara, da onde que ele ia fazer uma luta com um boxer
invicto, sinistro, que ganhou de todo mundo, cara. É. E, cara, ele é um cara que sempre foi falastrão, Vai né? de meio header, né, bicho? Porra, É. como, né? Mas O cara fazer uma o coisa. Conor sempre foi falastrão. Assim, tem umas lutas deles antigas, do Cage Warriors, pra quem não assistiu, assista. Ele sempre foi um cara sinistro, assim, sempre foi um cara talentoso também. Ele entra no UFC quieto, né? Ali ele ganha do Marcus Brimage, se não me engano. Ele já luta com o Max Holloway, ganha do Max Holloway, daí contra o Diego Brandão. Ele pega o Diego Brandão, que era uma promessa ali. O Diego Brandão era um brasileiro que tinha ganhado o TUF americano. Ele era uma promessa. Cara, ele nocauteia o Diego Brandão, assim, no primeiro round, de uma forma avassaladora. E aí começa o personagem dele, porque ele vai enfrentar o Dustin Poirier. E, cara, ele começa a declarar várias coisas em entrevista, a falar que o Dustin Poirier parece uma ervilha, que a cabeça dele parece uma ervilha, que o cara é muito feio, o cara parece um frango, que ele vai dançar igual o frango depois das lutas e tudo mais. Daí, cara, ele começa a virar um astro ali. Logo depois ele nocauteia o Danny Silver, aquele cara que parecia O o James alemão? Bond, o James É. Bond. E depois daquela luta, ele pula a grade do octógono, igual o José Aldo fez no UFC Rio, e vai pra cima do José Aldo, que tá na torcida. Ali ele começa a treta com o José Aldo. Ele começa a fazer a subida dele rumo ao cinturão de um jeito É. implacável. Daí ali ele já xinga o José Aldo, daí você vê o José Aldo mandando ele tomar naquele lugar, e pá, e pá. E aí eles casam a luta. Pum, José Aldo e Conor McGregor. Os caras viajam o mundo O mundo foi uma fazendo promoção um tour. sinistra, né? Daí no meio disso o José Aldo machuca. Ele se machuca e eles têm que fazer alguma coisa. Eles casam o Chad Mendes contra Conor pelo cinturão interino. O Cara, Chad daí, no comecinho tava bem na luta, cara, eu meu lembro. irmão, ele No quase começo ele tava bem. nocauteia É. o Conor. O primeiro round ele ganhou de 10-8 do Conor. Assim, ele avassalalou, caralho, travou aqui. Avassalador. Avassalador, assim, o primeiro round dele. E no segundo, o Conor brilhantemente nocauteia ele. Aí, de novo, eles marcam José Aldo e Conor. E o cara faz acontecer, né? Aí que tá o Faz pulo do acontecer. gato. Ele faz acontecer. Em 13 segundos, nocauteia o cara que tá invicto no Ultimate. E que já tinha anos, né? E, pô, primeiro, era na época, né? O único campeão da categoria, né? Ele já chegou com esse status. E, Sim. cara, um cara que, assim, eu não sei como que tava a bolsa de apostas naquela época, mas pra mim o José Aldo era muito favorito, né? Não, ele Porque era favorito, né? ele tava destruindo todo mundo da categoria. E o Conor, ele tava começando a ganhar essa notoriedade de ganhar dos caras dos top 5 ali da categoria. Mas, bicho, se a gente der uma falada aí nesse pessoal que não utiliza do Trash Talk e também vende muito bem e consegue engajar o público, como, por exemplo, um Khabib no Nurmagomedov. Daí já entra para a questão do hype, né? O hype ele é algo mais atual, que já não envolve o trash talk, né? O hype é, pô, o hype, né? Não O tem hype do cara, né? o hype do cara. A moda, E, a moda. cara, aqui hoje em dia, vários caras que subiram muito rápido, tiveram uma ascensão meteórica por causa do hype, e alguns não conseguiram manter, né? Como, por exemplo, o brasileiro, esqueci o nome dele. Porra, o brasileiro, aquele que perdeu agora, esqueci o nome dele, cara. O Altão Lojinha? desengonçado. Não, o Altão desengonçado, o Johnny, não é Johnny. Esqueci o nome dele, cara. Johnny Enfim. Walker. Johnny Exatamente. Walker, Johnny Walker. Ele Isso. falou, fez acontecer contra um pessoal que não era ranqueado, até que o UFC deu pra ele o Corey Anderson, que tava entre os top 5 ali, super bem. E já estavam até cogitando fazer a luta dele com o John Jones. O John Jones até tinha mencionado já sobre o Johnny Walker. Chega lá contra um top 5, a luta não dura, leva a porrada, cai. E hoje ele tá naquele vai e vem, né? Perdeu uma, ganhou outra, daí perdeu outra. Então você já viu que o cara não foi bem no trash talk. Foi bem até no trash talk, né? Conseguiu aparecer pras massas, mas ele tá nessa aí. A qualquer momento o cara pode ir embora do Ultimate. E cara, por isso que é aí que vai a nossa discussão, né? O hype. Ele é um herói ou é um vilão? Porque Assim ele como o pode trash te dar. talk. Exatamente, eles podem dar para você uma ascensão meteórica, Frutos bons, exato. mas a queda é absurdamente sinistra, Absurdo, né? absurdo. Veja o Colby Covington também, que ele dá uma entrevista para ESPN dizendo que o Trash Talk salvou a carreira dele, porque ele sempre ia foi um ser cara demitido, né? Esse que é ia o ser ponto. Ele ia ser demitido, ele demitido. Salvou o cara, e hoje o cara tá na salvou o notoriedade, cara. E perdeu pro adivinha com campeão. quem?
Ele se salvou em cima do Demian Maia, infelizmente. Foi até no Brasil, Foi no Brasil aqui aqui. em São Paulo. Eu tava lá nessa luta, né? Foi horrível. Ele passou o carro no Demian, o Demian não Falou conseguiu poucas e desenvolver. boas também. Falou, xingou o Brasil, xingou os brasileiros, falou que só tem animal imundo aqui. Então ali o cara começou um trash talk absurdo que salvou ele, né, cara? Porque ele virou um cara notório no UFC, né? Começou também a colar junto com o Donald Trump. Então é um cara que usou assim o hype, o trash talk dele para subir, mas cara, a queda dele foi meteórica, porque o cara adquiriu muito mais inimizade, assim, aquela animosidade O do pessoal que quer muito o mais próprio ele hype. apanhar do que quer ver ele bater. Exatamente. O Porque o pessoal cara, quer. o cara virou, porra, aquele cara muito que passa do limite, né, cara? Ele não soube fazer isso de forma Ele certa. não tem uma persona muito É, boa porque, sobre o trash talking dele, como tinha o Chael Sonnen, né? Que tinha um é, personagem bacana, digamos assim. não, ele Ele não. ofende mesmo, ele ofende a cara, por exemplo, o Rafael dos Anjos, quando ele ganhou o cinturão interino, ele xingava o Rafael dos Anjos, porra, ele falava coisa pessoal mesmo, entendeu? Não era um personagem, era ele falando do Rafael dos Anjos, tanto que quando ele xinga o Kamaru Usman, cara, ele muitas vezes é racista, o Kamaru Usman, fala, né, da origem africana dele, cara, ele é literalmente racista, depois Cara, veja os vídeos. levantando até essa bola do Kamaru Usman que eu tenho aqui, ele não é um cara que movimenta massas, né? Que muito menos usa do trash talk e muito menos está no hype, né? Na crista da onda. E é um campeão dominante, né? Que o foco dele realmente é defender o título e ser o melhor do 7-7, né? Ou Igual o até George o St. melhor Pierre, né? pound of pound, é. Mas você veja que, por exemplo, as lutas deles não são lutas que pegam o público, né? Você colocar, por exemplo, um Usman contra, até agora mesmo, contra o Durinho, que são dois caras excelentes lutadores, isso fora de questão, mas em questão do trash talking, são dois caras que eles não movimentam massas, que a luta deles, o público médio, assim, que até não está muito interessado na técnica, no desenvolver da luta, não tem interesse por essa luta. E por isso, É. às vezes, o UFC acaba casando, por exemplo, um O Masvidal versus Masvidal o Dias e pelo Dias. cinturão do cara mais casca-grossa e vende mais do que o próprio campeão. Então, essa parada do trash talk, do hype, às vezes ele acaba superando o fato de, e daí que você é o campeão, mas quem ganha grana sou eu, entendeu? Você Sim, pode ser sim. o campeão, beleza, você tem teu cinturãozinho aí, bacana, mas, porra, eu tô ganhando 3, 4, 5 vezes a mais do que você. Então, pra mim, cara, vou lá, faço uma luta pro cinturão, perco, depois vou lá, faço outra e ganho muito mais. O O que é cara nem triste, vale né? mais a pena. É triste O pro que é esporte, né? triste. Triste pro esporte, cara. Mas infelizmente, o UFC tá entrando nessa. Já faz tempo, né? Obviamente, tudo começou com o Conor, que não é mais importante casar a luta, Não é a mais melhor importante o resultado da técnica. luta anterior, e sim o resultado Exatamente. da postagem, tá O que você ligado? vai vender, Você, cara. É o que você vai vender, você né? vê agora que nem esse Shimaev. Porra, ele tá vindo avassalando todo mundo, mas também não chegou a pegar os top. Ele não é um cara falastrão, ele não é do Não. trash talk, mas ele tá no hype, ainda mais o evento que tá postando muita ficha nele, ainda mais devido ao mundo islâmico, né? Pra Uhum. poder chamar mais esse público pro UFC. E, Então, cara, chamando, né? o cara vai pegar um top agora, o Leon Edwards. Porra, ele vai pegar um topíssimo ali, O cara. hype subiu, Pô, subiu o cara subiu, o pra cara vai frente chegar. pro E ano. aí? Se ele chega lá e ganha do cara, porra, o cara, a próxima luta já é Próximo é cinturão, cinturão, as cara. massas em cima dele, pô, ele vai ser o cara. Agora, se ele chegar lá e perde, caiu. Todo mundo já vai falar, ó, viu só? Não era tudo isso, pô, eles botaram muita ficha no cara, porra, quer botar o boi, a carroça à frente aos bois, né? Então o cara acaba perdendo, até pra carreira dele se torna ruim, porque você já não bota mais aquela moral, entendeu? Então É, tem fases que eu creio que o trash ruína, talk ele vai ser bom para você usar quando você estiver num determinado andar. Então quando você estiver ali num certo andar, que você tem que subir e você não tá conseguindo, como no caso do Charles do Bronx. Ele não tá conseguindo a luta com os top 5 é. porque eles estão Que é um barrando ele cara que porque merece, né, é mano? um cara É que um cara que merece, tá vindo merece. acho que de 7 vitórias, se eu não me engano, mas é um cara que merece. Eles não estão colocando ele porque talvez a luta dele não vai vender enquanto a da Patotinha ali vende, porque os caras têm uma narrativa, tá Que é ligado? triste, Aí né? eu acho que é hora do cara inserir o trash talking, porque infelizmente ele vai ter que cutucar alguém ali pra ele arrumar uma confusão e os caras quererem casar essa luta, senão ele vai ficar parado e vão dar a luta que ele só regrediria, entendeu? É. E é ruim, cara, porque a maioria dos lutadores, você coloca aí 80%, não gostam disso.
né? Porque você precisa ser muito, você precisa ter uma autoestima assim de absurdamente elevada e uma confiança no teu trabalho em você absurdamente elevada, o que é muito importante. Mas para você ser esse personagem, para você criar isso, você tem que transcender o teu status quo, assim, né, cara? Ser aquele cara além do normal, aquele cara que, porra, você sabe que você vai ganhar, você sabe que você é o sinistro ou não, né? Às vezes você pensa que sabe. Mas, cara, eu acho que isso é ruim para o MMA, velho. Porque ruim, claro, ruim para quem Entre gosta da aspas. arte marcial, né? Ruim para É, quem gosta como a da gente citou técnica. já, o cinturão já, o campeão já não tem o mesmo valor do que um Masvidal, por exemplo. Que Você, o Nate cara, Diaz, o Nick você coloca o Diaz. cara que vende mais, o que é ruim. Porque você não, você perde aquela luta técnica, aquela luta realmente que vai ser muito boa, aquele casamento muito bom entre dois caras que batem nos jogos ali. E infelizmente é difícil você criar uma rivalidade verdadeira, como você já teve assim de Tito Ortiz e Chuck Liddell, Rampage Jackson contra Rashad Evans, o próprio Randy Couture também com o Brock Lesnar, a rivalidade da Ronda Rousey com a Misha Tate. É difícil você criar uma rivalidade dessa hoje em dia, porque você vê que é puro trash talk. É difícil você ver um cara que realmente leva pro pessoal. O último cara que levou pro pessoal mesmo foi o Khabib com o Conor, né? Que daí transcendeu ali a Porque teve toda normalidade a lá questão. dentro, né? Porque ali o trash talk ele passou de um trash talking e passou por uma parada física, né? Sim. Como a gente já falou em podcasts anteriores, pô, ele tacou um carrinho no, No ônibus no que tava. ônibus que tava carregando os caras pra justamente afetar. Então, E depois tanto é da que a gente luta, vê no final da luta, que no final da luta pô, acontece outra luta, tá ligado? os caras, pra quem não viu, assista aí, o Khabib pula no corner, no McGregor, pra bater nos técnicos do McGregor. Cara, daí vira uma briga de. A galera do próprio Khabib entra no Sim. octógono. Pô, Mete foi a uma porrada no corner. porradaria, foi E porradaria de esse gangue foi o mesmo, coisa evento. de filme. Esse foi o Um dos que evento que mais mais vendeu, né? vendeu, foi o que mais vendeu É, da história, né? mais vendeu da E história, cara. E, cara, antes dele, o Nate Diaz, que também é um cara que conseguiu rivalizar com ele, porque eu vi o George St. Pierre falar sobre o Nate Diaz. O Nate Diaz é aquele cara que não tem essa, bicho. É rivalidade e eu vou matar você mesmo. Tanto que ele tinha medo de encontrar o Nate Diaz muitas vezes na rua, porque ele sabia que o Nate Diaz odiava ele e o Nate Diaz era gangster mesmo. Ele ia meter a porrada no cara na rua. Então não é aquele cara que, porra, negócios, É. pessoal, não, cara, é Os rivalidade. irmãos Dias são casca grossa, os caras É, gostam de uma confusão. é Tanto é que na difícil luta ter dele isso, contra né? o Conor, o pau come em entrevista do Conor não aparecer pra mostrar que ele manda e quando ele chega, o Dias levanta, se tá com garrafa ali, a É, chapa cara, esquentou foda. mesmo. E E uma teve terceira luta uma. entre os dois seria, porra, seria irado, cara. Venderia É, muito também. uma coisa engraçada dessa aí, cara, foi quando que rolou até, porra, até uma gangue lá de West Coast, que é a região do Dias, que eles queriam pegar, que eles falaram, né, se você colar aqui, a gente vai pegar você, porque ele falou numa entrevista uma vez que ele era o rei de West Coast, né? O Conor falou isso. Daí os caras, porra, como assim, né, cara? Daí eles falaram até pro Conor, olha, se você colar nessa região aqui, a gente mata você, simples assim. Então, pô, você pegou preso essa parada, né, meu irmão? É que E nem se colar vendeu, na né? praia do Arona lá sem ser convidado. Meu irmão. E o Vanderlei foi, né? O Vanderlei foi. Mas então, encaminhando pro final, Cara, decisão unânime aí. Vamos pra a nossa parte querida do quadro aí. A decisão unânime, cara. E pra você, o que você acha? Que o trash talk, o hype é bom, é ruim, é necessário, é desnecessário? Tem como você usar racionalmente? O que você acha? cara, eu acho que ele é necessário e ele é extremamente. Hoje ele é extremamente necessário. Você precisa ter esse hype, criar esse hype, esse trash talk, mas assim, de uma forma que você consiga cumprir. Se você chegar a falar, criar toda uma trama dizendo que você vai nocautear o próximo adversário no round tal e não acontece isso, você perde tudo aquilo que você construiu. Então é você criar uma trama de uma forma assim, pô, vou para vender a luta, entendeu? De uma forma a não desrespeitar o cara, mas se mostrar confiante a ponto de abalar o psicológico do cara antes da luta, né? Isso é necessário, porque você precisa vender, cara. Hoje existe a necessidade de vender. Então os lutadores, infelizmente ou felizmente, precisam entender isso, principalmente os brasileiros, que precisam realmente aprender a falar inglês,
aprender Esse gancho dar que eu quero puxar, entrevista. cara. Esse gancho que eu quero puxar, porque nos eventos brasileiros, às vezes você vê até um disque-me disque ali, mas devido a alguns problemas aí que a gente até pode discutir para o futuro, os eventos brasileiros, às vezes eles não conseguem alcançar um nível pela qualidade dos lutadores que tem. Mas às vezes o que eu vejo, cara, é que pelo fato do lutador brasileiro, ele não tá com a língua mãe dele, né? Tá com o Aham. inglês ali, é outra história. Então, porque como você vê, por exemplo, o Israel Adesanya nas entrevistas dele contra o Borrachinha, que os dois se bicaram, por mais que o Borrachinha fale bem inglês, já não é bem a língua mãe dele. Até quando você acaba de fazer uma luta no octógono e vem o Joe Rogan te entrevistando e, É o putz, teu quem você momento, quer né, cara? lutar, o cara não vai conseguir ter aquela mesma performance que o Nick Diaz teve em falar: Conor, você roubou tudo que eu tinha, eu quero você, entendeu? E já fez É, aquela porra, I'm not surprised, motherfucker. cara, isso aí Então, foi você não consegue sensacional, ter a né, cara? mesma, você não consegue ter a mesma genialidade que o cara tem na língua mãe dele, tá É. ligado? Mas eu também acho, cara, que hoje pro MMA moderno, assim por dizer, é necessário, você tem que fazer, querendo ou não, os caras estão olhando a tua rede social ali para saber quantos seguidores você tem, saber se você consegue movimentar a massa ou não, que posição a gente consegue, que posição que eles vão colocar a tua luta. Às vezes o cara nem é tão bem ranqueado, mas ele vende muito bem a Mas é, luta e o pessoal acaba botando ele lá pra cima no cartel. só que o Por brasileiro exemplo, precisa comprar isso, né, cara? como por exemplo o Senhor Maio, o piazão novo aí da É Claudete verdade. com o cabelo todo Chama meio. colorido. Porra, o cara não era, ele não tava acho que nem no top 15 ainda, se pá ele tava no top 15, mas por ele ter todo esse hype, e se achar o bom e ser pá, os caras, porra, colocaram ele no main event, se eu não me engano, e ele perdeu. Tanto é Não, que ele agora já ganhou, deu ele uma ganhou. baixadinha. Não, Ah, é ele verdade, perdeu ele perdeu. Ele perdeu pra um pro latino. Foi pra um Shannon, ele latino. perdeu pro. É, Ele um perdeu chute. pro. Foi um Verdade, chute tipo o Anderson contra o Canonier, assim. ele Tipo isso. perdeu. Verdade, cara, É, verdade. Ele Marlon Vieira, se entendeu? não me engano. Perdeu. É um latino, não lembro muito É, bem o nome. Marlon Vera, que ele É, perdeu, então, verdade. cara, então, porra, você tem que saber usar hoje. Hoje tem que usar ele. É bem isso que você falou. Não dá pra você encher muito o balão porque corre o risco do balão estourar. E daí você se fudeu, tá ligado? Você precisa do Brasil, do próprio público brasileiro comprando isso. Porque, por exemplo, Comprando essa ideia. Borrachinha tava fazendo isso super bem, cara. Então era hora de todo mundo comprar do Borrachinha e falar, porra, é isso mesmo, aqui é Brasil e porrada em todo mundo, meu irmão. A gente tem que voltar a ter hegemonia brasileira nessa porra. Mas tem E aquela questão também, né, daí, cara? Aí que porra, o você... cara perde, bicho. Daí todo mundo, é, porra, o cara é um otário, vamos lá, porra, outro o brasileiro paga brasileiro tudo. também é foda, né? O Porra, isso é brasileiro gosta de foda, velho. comprar Tem tudo que meu, comprar, velho. porra. É igual o É. russo, cara. O russo ele compra do cara independentemente do que acontecer, cara. Tanto que hoje a gente tá tendo uma invasão russa no UFC de vários atletas russos e lá os caras fazem o hype deles e eles compram a ideia. Perdeu, perdeu, mas a gente continua com vocês. É isso aí, vocês estão representando a Rússia. Aqui não, cara. Aqui o cara faz o, porra, todo um trabalho bacana, igual o Borrachinha tava fazendo. E, porra, daí o próprio público brasileiro, que é o público que deveria sustentar o cara depois da queda, é o cara que mais desmoronou a moral dele. É, Então, cara, e o maior ponto que a gente tem sobre toda essa questão que a gente levantou é justamente o público. Porque o público, ele quer ver acontecer. Ele quer que aquela narrativa aconteça dentro do cage. Ele não é, quer que o cara corra, ele não quer que o cara faça diferente do que ele prometeu. Ele quer que aquilo aconteça. E se aquilo não acontecer, ou não for parecido, semelhante com o que o dito cujo prometeu, ele acaba virando um falastrão, caindo no é. esquecimento. Mesmo que você falou, o público já, pô, o cara já não é a última bolacha do pacote, o cara não é tudo isso que ele prometeu, tá ligado? E ainda perde dessa maneira. E ainda perde dessa maneira, o cara se tenta do É, barril. mas, cara, questão financeira hoje, infelizmente, é o que há, e até pro cara conseguir se alavancar no próprio evento e conseguir engajar público e luta boa pra ele. Hoje tem que rolar. Só que aí que você separa, né, tipo, os homens dos meninos, né? Você vê uns caras muito bons e uns caras muito forçados. Como a gente falou aqui, o Kobe Covington, meio forçadão. Até o próprio Borrachinha, cara. Você vê o dele ali, é legal, tal, mas é um pouquinho forçado. Agora você pega um Forçando. Sonnen, que tem aquela sacada boa, o McGregor, porra, os caras são praticamente comediantes de stand-up. Os caras têm uma sacada genial, assim, em entrevista, em jogo rápido. Até o próprio Daniel Cormier e John Jones, pô, aquela Então alfinetada ali sinistra. o negócio é Tem que ter você cuidado. você ter espontaneidade e ser autêntico, né, cara? E Você não querer moderação. forçar.
Exatamente. A questão é moderação, E saber a tem hora que de falar, usar. velho. Tem que falar mesmo. Troca uma ideia com os amigos pra saber, pô, o que você acha se eu falar isso e tal. Fazer um negócio meio que teatral até, que é o que os americanos fazem. Exatamente. É isso aí, Felipão. Só Acho que foi dada a nossa resenha, foi dado o nosso papo, a nossa opinião aí. Deixe nos comentários aí pra gente o que vocês acham. Você acha o contrário? Você acha que o cara tem que fazer mais forte, tem que xingar mãe, pai, tio e tia, cachorro? Ou se o cara não, tem que ser bom samaritano ali? Ou se tem a mesma opinião que a gente, vamos debater essa ideia aí. É boa. Lembrando que o próximo episódio será a nossa primeira entrevista no canal. Se Deus quiser aí, vai dar tudo certo. Não vou dar spoiler, mas quer dizer, um spoilerzinho. Ele é atleta do UFC e vai estar conosco aí na Casca grossa. Casca grossa, meu irmão. E é isso aí, cara. Pô, ajuda a gente aí a divulgar o canal, Spotify, YouTube, Instagram principalmente. Os meninos estão empenhados. Os meninos estão empenhados aqui, rapaz. Os meninos estão empenhados, meu. Ajuda a gente aí, galera. Valeu? É isso aí, Nóis, Felipão. forte abraço. Se pintar aquela oportunidade, né, Falzão? O que tem que fazer? Porra, meu irmão, bota pra dormir, rapaz. Aí, porra, ossa. Ossa.